Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar num tema que é simplesmente central para a teologia. Como é possível descrever a natureza de Deus? Para fazer isso, existe todo um conjunto de ferramentas, de conceitos, que são conhecidos como os atributos divinos. Então vamos lá, vamos entender isso melhor. E já começamos com um grande desafio, a pergunta que move tudo isso. Como é que mentes finitas como as nossas podem sequer começar a descrever um ser que, por definição, é infinito e incompreensível? É um verdadeiro quebra-cabeça, um dos maiores do pensamento teológico. Para a gente não se perder nesse tema tão profundo, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos encarar esse desafio de descrever o indescritível. Depois, vamos ver os dois tipos de atributos. Em seguida, a gente explora as qualidades que são únicas de Deus e aquelas que são compartilhadas com a humanidade. E para fechar, vamos entender por que tudo isso é tão importante. Então, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. O próprio ato de tentar definir Deus. É uma tarefa que a teologia encara com um cuidado e uma reverência enormes. E aqui tem um princípio fundamental. Deus é cognoscível, ou seja, ele pode ser conhecido, mas ele não é completamente compreensível. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por um lado, a revelação nos permite saber coisas que são verdadeiras sobre Deus. Mas, por outro lado, a nossa mente, que é finita, nunca vai conseguir conter ou entender por completo a realidade infinita dele. É exatamente aqui que entram os atributos divinos. É importante entender. Eles não são partes físicas de Deus, mas sim qualidades, perfeições que ajudam a descrever a sua natureza. E uma das abordagens mais clássicas para isso é a chamada via negativa. Pensa num escultor. Para revelar a estátua, ele precisa tirar tudo que não é a estátua. É a mesma lógica. Ao dizer o que Deus não é, ele não é limitado, não é mortal, não muda, a gente vai, aos poucos, se aproximando de uma compreensão do que ele de fato é. Certo. Agora vamos para a principal forma de organizar esses atributos. Isso ajuda muito a entender a relação entre Deus e tudo o que foi criado. Basicamente, a teologia divide os atributos em duas grandes categorias. De um lado, os incomunicáveis. Esses são os que pertencem somente a Deus. Ponto. Eles reforçam a transcendência dele, a diferença radical entre o Criador e nós. Do outro lado, temos os comunicáveis, e como o próprio nome sugere, são aqueles atributos onde a gente pode encontrar um reflexo, sabe? Uma certa analogia aqui na humanidade. Vamos começar explorando essa primeira categoria, aquela que define a singularidade absoluta de Deus, os atributos incomunicáveis. Talvez o atributo incomunicável mais fundamental de todos seja a aceidade. É um nome diferente, né? Vem do latim ace, significa de si mesmo, e descreve a autoexistência absoluta de Deus. Ou seja, ele não foi criado, não depende de absolutamente nada e tem em si mesmo o poder de existir. E olha que interessante essa distinção feita por teólogos como Norman Geisler. Um ser que existe por si só não é autocausado, porque isso seria um paradoxo, uma contradição. A ideia é outra. Ele é não causado. Ele simplesmente é. Não tem uma causa anterior. E além da aceidade, essa categoria inclui várias outras qualidades que mostram essa transcendência de Deus. Por exemplo, a imutabilidade, que significa que ele não muda, a infinidade e a eternidade dele. E claro, os famosos onis, onipotência, ou seja, todo-poderoso, onipresença, está em todo lugar, e onisciência, sabe de todas as coisas. Muito bem, agora vamos virar a chave. Vamos para outra categoria, aquela que nos aproxima de Deus, mostrando as qualidades que ele compartilha, de alguma forma, com a humanidade. O amor talvez seja o atributo comunicável mais famoso de todos. As Escrituras chegam a dizer que Deus é amor. E essa é uma qualidade que não é só dele, mas que também é comunicada, é refletida nas suas criaturas. Mas, que tipo de amor é esse exatamente? A teologia é bem específica aqui. E a língua grega, que foi usada para escrever o Novo Testamento, nos dá uma ajuda incrível para entender essa diferença. Essa tabela aqui é ótima. Ela ilustra perfeitamente as 4 principais palavras gregas para amor. Enquanto Philos, Eros e Storge falam de amizade, de paixão romântica e de afeto familiar, o amor divino é descrito principalmente como ágape. E o que é o ágape? É um amor incondicional, um amor de sacrifício, altruísta, que é mais um ato da vontade do que só um sentimento. Outros dois atributos comunicáveis que muita gente confunde são a misericórdia e a graça. A distinção é sutil, mas é muito poderosa. Pensa assim: misericórdia é não receber a punição que se merece. É um alívio.
Já a graça é receber uma bênção que não se merece. É um presente. Então, uma coisa é a suspensão de um juízo, a outra é a concessão de um favor que não merecemos. E, finalmente, a gente chega na pergunta: por que gastar tempo com essas definições teológicas todas? Qual a importância prática disso tudo? Então, por que isso importa? Porque essa estrutura toda nos dá equilíbrio. Os atributos incomunicáveis nos lembram que Deus é transcendente. Ele é totalmente outro, soberano, digno da nossa reverência. Mas, ao mesmo tempo, os atributos comunicáveis revelam a sua imanência, a verdade de que ele também está próximo, se relaciona conosco e nos convida a refletir o seu caráter. Como disse o teólogo A.W. Tozer, a essência da idolatria está nas ideias indignas que temos sobre Deus. Estudar os atributos, no fundo, é um esforço para purificar e elevar o nosso conceito de Deus, para adorá-lo como ele realmente é e não uma versão que a gente cria na nossa cabeça. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. De que maneira entender a natureza de Deus, sua autoexistência, seu poder, sua santidade, mas também seu amor, sua misericórdia e sua graça, de que forma tudo isso transforma a própria natureza da adoração?